Jovens pianistas vivendo as emoções de um concurso musical. A competição. Richard Dreyfuss, Amy Irving, Lee Remick. Hoje, em Campeões de Bilheteria. Rede Globo. Atenção, emissoras da Rede Globo. 5 segundos para o próximo programa. O Jornal da Globo começa agora com os assuntos que foram notícia nesta terça-feira. Mais 5 presos são assassinados nos presídios do Rio. Agora são 13 os presos mortos pelos próprios companheiros em 24 horas. 600 mil romeiros já estão em Juazeiro do Norte, no Ceará, para reverenciar o padre Cícero. Irã e Iraque voltam a se encontrar na Suíça sob o patrocínio da ONU para negociar a paz no Golfo Pérsico. Israel volta a bombardear o Líbano e mata 10 palestinos em represália ao ataque que matou uma mãe e 3 crianças no final de semana. Em Brasília, representantes do governo, dos empresários e trabalhadores passam o dia reunidos, definindo as sugestões que serão apresentadas na reunião do Pacto Social na próxima quinta-feira. E agora as notícias da noite. Já começam a surgir os primeiros pontos de acordo entre governo, empresários e trabalhadores em torno do Pacto Social. Os representantes técnicos concluíram hoje que o entendimento deve começar por uma política de preços que possa reverter a expectativa de uma inflação crescente. Na próxima reunião, marcada para quinta-feira em Brasília, deve-se definir uma relação de produtos e serviços essenciais para a população que passarão a ser controlados, mas não se trata de congelamento, e sim de definição de regras para o reajuste desses preços. Também sobre os salários já existem avanços. Não haverá redutores e é possível que seja deixada para mais adiante a definição do novo mecanismo para a correção dos salários. Assim, a reunião de quinta-feira pode formalizar o início de um pacto efetivo contra a inflação. A reunião dos representantes técnicos sobre o pacto durou quase 4 horas. Veja agora com a repórter Mônica Waldfogel os principais pontos discutidos hoje. Já há consenso entre a comissão técnica do pacto de que a nova política de preços e salários deve se basear na regra da inflação pré-fixada. Como vai funcionar o reajuste dos salários, isso ainda não está definido. Os técnicos, representantes de trabalhadores, empresários e governo, começaram hoje a esboçar como vão ser as mudanças na área de preços. A ideia é selecionar uma relação de produtos e serviços essenciais e básicos que seriam reajustados segundo uma nova fórmula. Nós temos que ter em mente que estamos iniciando um processo de entendimento social. Seria precipitado e até mesmo ineficiente tentar ser exaustivo nessa lista. Temos que nos concentrar de início em bens e serviços essenciais, visando a ter um processo de adesão crescente ao Pacto Social para essa nova regra de comportamento de preços. O representante dos empresários nas negociações do pacto, Roberto Della Mana, disse agora à noite que recebeu um telefonema do ministro Maílson da Nóbrega. Segundo o empresário, o ministro garantiu que nenhuma medida vai ser tomada pelo governo fora das negociações do Pacto Social. O governo está otimista com o pacto depois da reunião técnica de hoje. Vamos ouvir os detalhes com Alexandre Garcia. Depois da reunião de hoje, o ministro Ronaldo Costa Couto me disse que o pacto está engrenando. Eu pedi a ele algumas dicas sobre as sugestões que o governo pretende levar para a mesa de negociações na quinta-feira próxima, mas ele me disse que as sugestões mais importantes já estão nas mãos do presidente da República para avaliação. As medidas mais importantes podem acabar mesmo no Congresso Nacional sob forma de projetos de lei, depois de terem o acordo de patrões, de empregados e de governo na mesa de negociações. Mas há algumas medidas que não precisam disso. Já podem sair diretamente da mesa de negociações para a prática. Medidas, por exemplo, relativas a preços. Todo mundo já aprendeu nesses últimos 2 anos que preço não se segura por decreto nem por congelamento. Preço se segura por acordo entre governo, empresários e trabalhadores. E é isso que se pretende. Ninguém pensa nas eleições de 15 de novembro próximo, dos que estão tratando do pacto. Nem o governo pretende ganhar votos, nem empresários e trabalhadores estão preocupados com os votos das eleições. Mas no Congresso Nacional, onde o pacto pode acabar sob forma de projetos de lei,
Muita gente está preocupada com o ano que vem, com as eleições presidenciais. Por exemplo, quem está apostando no quanto pior, melhor, aí então está torcendo contra o pacto. Mas o político que tem consciência de que todos estamos no mesmo barco, sob a mesma tempestade, esse já está torcendo a favor do pacto. E é com esse espírito que os negociadores estão indo para essa primeira reunião de dirigentes depois de amanhã. Os defensivos agrícolas aumentaram cerca de 35%. O reajuste foi autorizado pelo CIP para todos os defensivos, com exceção dos 113 que tiveram aumento diferenciado. O reajuste de quase 35% é retroativo ao dia 25 de setembro. O Ministério da Fazenda pode acabar com o imposto de renda no Open Market ou reduzir a taxação sobre as aplicações. É que, segundo os técnicos, esse tipo de cobrança está trazendo prejuízo para o governo. Joemir Betting. A visão meramente fiscalista do universo econômico tem dessas coisas. Para cada cruzado a mais de receita fiscal, o governo se descobriu agora perdendo 5 cruzados de despesa financeira. Despesa provocada pela receita, acredite quem quiser. É que o imposto encareceu o serviço da dívida pública, onde o governo desfila como devedor e não como credor. E os números montados no Ministério da Fazenda são retumbantes. Em base anual, em moeda de setembro, para uma receita fiscal adicional de 200 bilhões, o leão do Open vai dando uma despesa financeira também adicional de 1 trilhão de cruzados. O negócio agora é acabar com o imposto para não perder mais dinheiro. Um desfecho bizarro que deixa o governo na mesma situação do caçador desastrado da anedota. O que atirou na codorna e acertou no cachorro. Nossos próximos assuntos. A reação de protesto contra os salários de Marajá dos deputados estaduais de Pernambuco. E a volta da musa do vôlei brasileiro, Isabel. Ela estará conosco depois dos comerciais. Muesli, aveia, mel, trigo, maçã e tudo que seu corpo precisa para acordar com força total. Uma combinação de ingredientes 100% naturais. Muesli. Basta adicionar leite. Coma muesli. Muesli não é café da manhã, é breakfast. Vale Tudo Internacional em discos e fitas som livre. Existem alguns bons Scotch whiskies engarrafados no Brasil. Mas um se destaca. Long John. Long John Scotch Whisky. Uma boa notícia vem da agricultura. Depois de colher uma safra recorde, o agricultor brasileiro parece que está rindo à toa. Vamos saber por quê com Paulo Henrique Amorim. Com dinheiro no bolso e embalada pela chuva, a agricultura brasileira está indo para o plantio com muita confiança. Todas as informações indicam que as intenções de plantio são mesmo muito boas. E muita gente indo para a soja e para o milho. Essas vão ser outra vez as culturas predominantes. O que está ajudando muito é que o agricultor ganhou muito dinheiro com a safra passada. Ele está capitalizado e bancando as despesas do próprio bolso. Outro dia eu ouvi o seguinte do economista Paulo Rabelo de Castro. A agricultura americana talvez seja o maior exemplo de agricultura endividada. Ela está devendo 2 safras. E a agricultura brasileira talvez seja o melhor exemplo de uma agricultura que não está endividada. Ela está devendo apenas 0,2% de uma safra, o que é muito pouco, praticamente não deve nada. Mas a melhor coisa que pode acontecer para a agricultura é o que está acontecendo agora. Está chovendo bem e está chovendo manso.
O presidente José Sarney garantiu hoje em Brasília que a implantação do polo petroquímico do Rio de Janeiro é uma prioridade do governo. O presidente aprovou a ampliação dos polos da Bahia e do Rio Grande do Sul e liberou uma planta para a instalação de indústrias de acetona no Rio de Janeiro, uma etapa para a instalação do polo. Agora à noite, em Brasília, o governador Moreira Franco falou sobre a decisão do presidente. Nós vamos consolidar toda a produção petroquímica brasileira, que já é uma das maiores do mundo. E especificamente em relação ao estado do Rio de Janeiro, é a consolidação, é o fim de uma grande dúvida, de uma grande luta, porque com essa medida nós estamos consolidando o polo petroquímico do Rio de Janeiro. Temos várias unidades petroquímicas, mas com essa unidade de acetona, nós estamos colocando o estado do Rio de Janeiro na química fina. Você lembra do caso dos marajás da política em Pernambuco? Aqueles deputados que aumentaram os próprios salários para 4 milhões de cruzados? Nesta terça-feira, 25 entidades de classe fizeram um protesto em frente à Assembleia e a casa estava fechada. No início da tarde, a frente da Assembleia Legislativa de Pernambuco estava assim, cercada pelos manifestantes. Donas de casa trouxeram panelas dispostas a fazer barulho. Aposentados, estudantes, profissionais de várias categorias. Todos tinham o mesmo motivo para protestar. O aumento de 100% que os 49 deputados estaduais aprovaram para o próprio bolso. O salário pulou de 1.900.000 cruzados para 4 milhões por mês. O aumento dos deputados foi aprovado numa sessão extraordinária há 12 dias, realizada no horário pouco comum de expediente na Assembleia Legislativa. À noite, quando não havia jornalista em plenário. Mas assim que a notícia se espalhou, gerou uma onda de protestos e de críticas que acabou desencadeando esta manifestação. Os deputados evitam falar sobre o assunto, mas a justificativa deles é que o reajuste dos salários é para compensar o aumento do imposto de renda que eles vão ter que pagar agora, de acordo com a nova Constituição. Na Assembleia fechada, nenhum deputado apareceu para defender ou tentar explicar o aumento. É que eles criaram um mini recesso e desde o final de semana estão sem trabalhar. E a Assembleia só deve reabrir na quinta-feira, depois do feriadão de finados. A torcida brasileira vai poder ver de novo em ação uma de suas maiores estrelas do vôlei. Isabel está de volta, pelo menos até o ano que vem. A eterna musa do vôlei brasileiro conversou em São Paulo com Juca Kfouri. A Isabel sempre se caracterizou por ser uma jogadora original. Nesse momento em que a maior parte dos nossos atletas procura o exterior para ganhar em dólar, ela volta da Itália, onde foi considerada a melhor atacante da temporada passada, para disputar o Campeonato Paulista de Vôlei pela Sadia. Você é mesmo diferente, né, Isabel? Não, na realidade eu não esperava mais jogar no Brasil. E aí pintou essa possibilidade num papo com o Hinaldo, com o técnico da Sadia. E a Sadia reúne uma série de fatores que eu acho que são importantes para eu poder jogar voleibol. Que é um time legal, que é um lugar onde as pessoas podem falar o que pensam. E uma estrutura muito boa. A Sadia está oferecendo isso. O próximo passo é Japão? Eu acertei com a Toshiba e já fui lá treinar, fiz 15 dias de treinamento lá. E é uma escola totalmente diferente da nossa, acho que vou aprender muito. E estou muito feliz de ir para lá. Isabel tem 28 anos, mãe de 4 filhos. Vai até quando? Eu vou até onde eu conseguir jogar legal. Eu tenho prazer de jogar legal. Se eu sentir que eu não estou conseguindo jogar do jeito que eu gosto, eu acho que eu sou a primeira a tirar o time de campo. A Isabel foi das poucas vozes a se levantar a favor do Ben Johnson, deixando bem claro que era contra o anabolizante, mas achando que houve uma onda moralista em torno do Ben Johnson. Isabel, eu queria saber de você o seguinte: o que me indignou no caso do Ben Johnson foi o sentimento de traição. Eu me senti fraudado por ele. Você não teve essa mesma sensação? Eu me senti também um pouco decepcionada, porque eu achei o máximo quando ele foi campeão. Mas eu continuo achando que ele é o máximo, eu continuo achando que ele é o homem mais veloz do mundo. E eu acho que o esporte é que tem que ser reciclado, essa fissura por medalha, essa neurose olímpica. Então, eu acho que o Ben Johnson foi crucificado por uma série de coisas que não são só atributos dele. Pois é isso. E os esteroides anabólicos que abalaram o Ben Johnson sacodem agora o atletismo brasileiro. O Grêmio Esportivo do SESI de Santo André, em São Paulo, determinou hoje que seus atletas façam exame antidoping nos próximos dias.
A decisão foi tomada depois da denúncia de que o presidente do SESI de Santo André, Armando Corujeira, trouxe e estimulou o uso dos esteroides pelos atletas do SESI. No Rio, o corredor Robson Caetano confirmou que as drogas vieram mesmo para o Brasil. O que eu vi foi realmente uma caixa cheia de remédios e que inclusive eu tive a felicidade ou infelicidade de trazer um e inclusive dar para o meu técnico, porque eu pensei que fosse um remédio como outro qualquer, tá? E para infelicidade dele, infelizmente aquilo era um tipo de droga que estimulava os atletas. Evidentemente que o SESI vai hoje mesmo tomar as providências para abrir uma sindicância ou qualquer outra forma para apurar se são verdadeiras ou falsas as acusações. Se forem verdadeiras, serão tomadas as providências que devem ser tomadas. Se forem falsas, depois nós vamos ver o que é que podemos fazer. O presidente do Grêmio Esportivo do SESI de Santo André, Armando Corujeira, não quis gravar a entrevista. Ele negou que tenha trazido e distribuído os esteroides entre os atletas do SESI. Armando Corujeira disse ainda que o caso está no departamento jurídico do SESI e que todos os atletas do Grêmio Esportivo estão à disposição para os exames antidoping. Um recorde foi batido hoje no torneio internacional de tênis que está sendo realizado no Clube Pinheiros, em Santo André. A baiana Patrícia Medrado e a polonesa Renata Baranski jogaram durante 3 horas e 23 minutos, a mais longa partida de tênis em torneios femininos no Brasil. A brasileira venceu a maratona. Mas o dia também teve uma surpresa. O tenista número 1 do Brasil, Luiz Matter, foi eliminado logo na primeira rodada de outro torneio internacional em São Paulo. Matter perdeu para o americano Dan Cassidy. Mais um astro do futebol soviético voa para o ocidente nas asas da Glasnost. Rinat Dassaev, considerado o maior goleiro do mundo, vai trocar o frio de Moscou pelo calor da Andaluzia. Dassaev foi contratado pelo Sevilha, que pagou 2 milhões de dólares, quase 1 bilhão de cruzados ao Spartak. O time espanhol venceu a corrida para ter Dassaev, de 31 anos, que também estava na mira de clubes franceses. Você vai ver no próximo bloco. Os últimos resultados das eleições em Israel dão um empate entre as duas principais forças políticas do país, o bloco Likud e o Partido Trabalhista. E Paulo Francis entrevista o analista político Jimmy Breslin, um jornalista polêmico que é uma espécie de Paulo Francis dos americanos, depois dos comerciais. Até já. Esta é a geração 89 da Volkswagen. A geração que sabe onde pisa. Desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz. É também um pouco de uma raça que não tem medo de fumaça, ai, ai. E não se entrega, não. Isso aqui, oh, é um pouquinho de Brasil, ai, ai. Desse Brasil que canta e é feliz, 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 é. Volkswagen. Você conhece. Você confia. A marca. Em 87, eu recebi como atriz o Prêmio Lei Sarney à Cultura Brasileira. O Prêmio Lei Sarney é o maior reconhecimento ao trabalho dos artistas em todas as áreas de criação do país. No dia 4 de novembro, nos encontraremos no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo. Prêmio Lei Sarney à Cultura Brasileira. A liberdade de expressão é o retrato de um país livre. Promoção Fundação Banco do Brasil. NCV, Realizações Culturais. O primeiro-ministro de Israel, Itzhak Shamir, diz que tem condições de formar um governo de direita junto com pequenos partidos religiosos. As projeções dos primeiros resultados da eleição parlamentar desta terça-feira indicam que deve haver um empate. Tanto o bloco Likud, liderado por Shamir, quanto o Partido Trabalhista do ministro do Exterior, Shimon Peres, fariam 40 deputados. Shamir pode se aliar aos partidos religiosos para ter uma maioria de 62 deputados no parlamento de 120 cadeiras.
O governo militar do Chile quer terminar o programa de privatização das empresas estatais antes da próxima eleição presidencial marcada para dezembro do ano que vem. Nos próximos dias, o governo Pinochet vai leiloar 7 empresas e espera ganhar com isso 500 milhões de dólares, cerca de 230 bilhões de cruzados. O governo chileno não vai vender a mineradora estatal de cobre, mas entregou novas minas a grupos estrangeiros. Os Estados Unidos acusam a União Soviética de entregar mísseis terra-terra de longo alcance ao governo do Afeganistão, capazes de bombardear o Paquistão. Os mísseis foram apresentados hoje num desfile militar em Cabul. A agência oficial soviética TASS disse que as armas servem para responder aos ataques dos rebeldes muçulmanos apoiados pelos Estados Unidos e pelo Paquistão. O Departamento de Estado norte-americano promete proteger o Paquistão de qualquer agressão. O governo da África do Sul proíbe a circulação durante um mês de um jornal semanal que luta contra o racismo. Um cartaz na redação do Weekly Mail acusa o governo de terrorismo. A decisão tomada nesta terça-feira é a mais dura contra a imprensa em 2 anos e meio de estado de emergência na África do Sul. O Ministério do Interior suspendeu o jornal por publicar artigos que, na opinião do regime racista, ameaçam a segurança e a ordem pública. O governador Michael Dukakis acusa o governo Reagan de concentrar a renda e ignorar as necessidades dos trabalhadores. A resposta ao tom mais agressivo de Dukakis, a uma semana da eleição nos Estados Unidos, partiu do próprio presidente. Reagan disse que Dukakis é o tipo de liberal que aumenta impostos e dá empregos públicos. E ironizou a comparação do candidato democrata com os ex-presidentes Harry Truman, Franklin Roosevelt e John Kennedy. Em Nova York, Paulo Francis entrevista um dos mais polêmicos analistas políticos norte-americanos. Jimmy Breslin é o mais famoso colunista de Nova York. É publicado em todo o país. E é também autor de vários livros, inclusive de romances. É conhecido por suas opiniões fortes. Mr. Breslin, você vai votar nessa eleição? Absolutely. Votei em todas. Vou votar em Dukakis. E qual é a sua opinião de como essa campanha de Dukakis está organizada? Como é que ela está sendo processada? Probably the worst campaign of modern times. Provavelmente a pior campanha dos últimos tempos. Sem direção, cheia de erros. Mas há coisas mais importantes do que aparece na televisão. O que é mais importante é que Dukakis não quer dar a riqueza desta nação para os ricos, que é o que Bush quer. Dukakis representa uma força contra o comércio de drogas que está nos enlouquecendo e que é o nosso tormento aqui em Nova York. George Bush é um diferente. Mas Bush está fazendo uma campanha no centro, em cima do muro. Não é isso que a maioria dos americanos quer? I'm a liberal. Eu sou um liberal. Todas as coisas decentes que nós temos nesse país foram feitas pelos liberais, como previdência social e sindicatos. E tudo que é brutal e estúpido vem dos conservadores. As únicas ideias que os republicanos tiveram nos últimos tempos foram pena de morte e distribuir cada vez mais o dinheiro para os ricos. A maioria das pessoas é muito boba, não sabe em quem votar. É preciso que alguém diga a elas com convicção o que fazer. É por isso que esta campanha de Bush, suave, em cima do muro, dá certo, anestesia as pessoas. Todo o povo tem o governo que merece. Mas há algo intangível na personalidade. A gente não consegue sentir o ser humano. Olha, eu vou votar no cara. Mas o que você quer? Ele é um grego, imigrante de primeira geração. O país é assim mesmo, os candidatos vêm de toda parte. Da próxima vez a gente pode ter até um candidato filho de imigrante brasileiro. E ele também vai ficar rígido e sem jogo de corpo. Dukakis nunca conseguiu sugerir racismo como Bush faz indiretamente. Isto, para mim, é uma grande virtude. Ele é autêntico. É um chato autêntico.
Mas é o que a gente tem e não há o que fazer. É bem melhor do que Bush, muito mais qualificado, mas é um autêntico chato. Bem, no próximo bloco, vamos ver. O índio Avá Canoeiro, encontrado na Bahia, consegue se comunicar e diz que tem mulher e filhos. E você vai conhecer a força e a técnica da artista plástica Kat Kollwitz, que durante 50 anos retratou o sofrimento do povo alemão. Daqui a pouquinho. Sempre é bom voltar pra casa e sentir esta emoção. O importante é chegar bem. Vou chegar, o dia vai me levar. Amor, será que o Rex está bem lá atrás? O dia vai me levar. Rex, vem. Eu não sou Rex, esse não é o seu trailer. O importante é chegar bem. Papo de política, analítica, informática, que diz que vai subir, que vai cair, vai congelar. E rola papo. E é salário, é operário, overnight, pirinight, CZB, LBC, é conjuntura, é aventura. E rola papo. Para! Nós viemos aqui pra beber ou pra conversar? Cerveja é Antártica, brasileira gostada de fazer é fantástica. Antártica, a melhor cerveja do Brasil. Ainda tem aniversário? Até meia-noite. Com o cartão de crédito Bradesco, você decide na hora e tem até 40 dias para pagar. Então, feliz aniversário! Cartão de crédito Bradesco, o cartão que decide. A Polícia Federal Gaúcha descobre em Passo Fundo uma quadrilha internacional de contrabandistas de motos. 4 pilotos envolvidos foram presos. Entre eles está Ricardo Augusto Marques, terceiro colocado no Campeonato Brasileiro de Motociclismo. As 4 motos apreendidas hoje vieram dos Estados Unidos e entraram no Brasil pela fronteira com o Uruguai. Segundo a Polícia Federal, cada moto ia ser vendida no Brasil por 16 milhões de cruzados. O índio Avá Canoeiro, encontrado em Angical, na Bahia, consegue se comunicar com índios Caiabe e Guajajaras. Avá, como está sendo chamado, contou que tem mulher e filhos e que existem mais índios onde mora. Ele está desde sexta-feira em Brasília se recuperando de uma infecção na garganta e estava com dificuldade de se comunicar porque fala um tupi muito primitivo. O sertanista Sidney Possuelo, que está cuidando de Avá, disse que logo que ele se recuperar será levado de volta à Bahia. Agora, essa é para você que gosta de cantar. A Coordenação de Ópera do Teatro Municipal do Rio está recebendo inscrições de cantores de todo o país que queiram participar das próximas temporadas de ópera do teatro. As audições dos cantores dos estados será nos dias 25, 26 e 28 de novembro. Para os candidatos a cantores do Rio, será no dia 26. Agora, um detalhe importante. No repertório deverão constar 3 dos seguintes compositores: Carlos Gomes, Verdi, Mozart, Gounod, Saint-Saëns e Massenet. É só soltar a voz e esperar pelo resultado. A gravadora e escultora alemã Kat Kollwitz fez da obra dela a extensão do próprio corpo. Talvez por isso mesmo seu trabalho tenha tanta vida e os traços soem tão fortes. Em preto e branco, ela denunciou a miséria, o sofrimento. E agora, meio século depois, as imagens continuam com a mesma força. As gravuras e esculturas da alemã Kat Kollwitz estão no Paço Imperial, no Rio. Eu aprendi a ver o que é verdade, eu aprendi a sentir o que é verdade, eu aprendi a viver o que é verdade. Foi essa alemã, Kat Kollwitz, que disse essas palavras. Por 50 anos, ela levou para as gravuras e esculturas rostos aflitos, desesperançosos, de um povo que ela percebia de perto. Era no consultório do marido médico, num bairro operário de Berlim, que Kate olhava a vida à volta dela. Observava rostos e fazia ressurgir essas expressões em seu trabalho. Kate dizia que a tarefa dela era dar voz às dores e apresentar a vida como ela é.
sem para isso ter que estar em luto ou em lágrimas, sem ficar alquebrada, sem vergar. Mas também é verdade que uma obra com tanto vigor realista não deixa de incomodar. É verdade que os temas são muito sombrios, mas se a gente reparar um pouco no trabalho de Kate Kolovitz, a gente vai também ver muito lirismo. Os traços dela são muito delicados, muito sensíveis. Ela não fala só de miséria, dor e pobreza de uma maneira triste e desagradável. Ao contrário, ela tem muita beleza nos traços dela. As gravuras mais parecem desenhos pelo tipo do traço. Os movimentos são soltos, recém-saídos das mãos. Traços que foram feitos num tempo nem tão longe assim, de 1867 a 1945. Um tempo de momentos agudos para a Alemanha. Kate assistiu ao nascimento da República de Weimar e também à ascensão do nazismo. Com a chegada de Hitler ao poder em 1933, ela, que tinha sido a primeira mulher a ser aceita na Academia de Artes da Prússia, ficou impedida de lecionar e também de expor. Sobre a arte de Kate Kolovitz, dá para pensar no porquê do gesto de Guilherme II. Ele se negou a dar uma medalha de ouro para a artista, alegando que o trabalho dela era arte de esgoto. E o Jornal da Globo vai ficando por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã. Boa noite. ZYB 850. Rede Globo, São Paulo, amanhã, 7 horas. Bom dia, Brasil. Boa noite. O mês de novembro está começando com previsões de inflação para todos os gostos. O mais otimista, como sempre, é o governo e o mais pessimista é o mercado financeiro. As previsões, neste momento, variam de 26,5% a 28,8%. No meio delas está a projeção feita através da taxa do overnight. A taxa baixou hoje de 39,3% para 37,1%. O rendimento líquido diário cai de 1,2% para 1,15%, já descontado o imposto de renda. Se a taxa de hoje não mudasse mais até o fim do mês, o overnight renderia agora em novembro 27,4%. É um pouquinho menos do que a variação cambial projetada para novembro. O câmbio mostra uma variação de 27,6%. A previsão mais otimista vem da OTN fiscal, quer dizer, continua valendo aquela regrinha, hein? As dívidas em OTN fiscal no começo do mês acabam sempre saindo mais baratas do que as dívidas do final do mês, porque no fim do mês a OTN fiscal acaba se ajustando à taxa real de inflação. Só para lembrar, o governo começou o mês de outubro ajustando a OTN fiscal como se a inflação fosse ficar em 24 e ela ficou em 27,25. Quer dizer, no começo de outubro, a OTN fiscal subiu menos do que na segunda quinzena. Amanhã ela aumenta 42 cruzados e 49 centavos e passa a valer 3.817 cruzados e 22 centavos. A variação do mês inteiro ficaria em 26,5%. O governo alega ter bons motivos para fazer essa previsão. O INPC das 3 primeiras semanas de outubro está projetando uma inflação de 26,7%. É o que indicam os números sobre a inflação de 1º a 21 de outubro em São Paulo e no Rio. São números relativamente importantes porque nele já entra a primeira semana da inflação oficial de novembro. Um sinal de que pelo menos a primeira semana da inflação oficial de novembro não vai pressionar tanto o número final. Vamos ver agora as outras 3 semanas como ficam. O câmbio negro do dólar se acalmou de novo. Tem gente apostando que a calmaria não vai durar muito tempo. Os preços caíram de 10 a 15 cruzados hoje e ficaram em 750 em São Paulo e 760 no Rio. No câmbio oficial, o dólar custa 474 cruzados e 24 centavos amanhã. E a diferença entre os dois preços dos dois mercados cai de 65% para 60,2%. O ouro também mais fraco. O preço caiu 40 cruzados para fechar em 9.760 o grama. As bolsas em altas moderadas. Altas, eu diria até que apenas acompanham a nossa inflação diária. Mais 1,3 em São Paulo, mais 1,7 no Rio. A Caixa Econômica do Estado de São Paulo foi o pivô, algumas semanas atrás, de uma briga no mínimo impopular. Ela pedia para as pessoas fecharem as suas contas de caderneta com saldos muito baixos.
A Caixa queria saldos mínimos de 20 OTNs, o que agora em novembro dá mais de 75 mil cruzados. Isso custou, inclusive, alguns dividendos políticos para o governo do estado. Pois, para tentar acabar com a polêmica, a Caixa pediu ao Banco Central a criação de um novo tipo de aplicação, idêntico à caderneta de poupança do ponto de vista do investidor, mas muito mais econômico para o banco do ponto de vista operacional. O nome sugerido é Depósito de Poupança Simplificado. O banco deixa de mandar extratos pelo correio, por exemplo. Isso já é uma economia importante para o banco. O depósito simplificado valeria justamente para as contas de até 20 OTNs. O poupador teria as mesmas regras e o mesmo rendimento, e o banco teria custos menores. A ideia depende agora de aprovação do Banco Central. Está sendo muito forte, mas muito forte mesmo, o movimento nas agências da Caixa Econômica Federal. As pessoas querem demais abrir a caderneta vinculada. Em São Paulo, tinha gente na fila de madrugada. O direito de captação, o diretor, aliás, de captação da Caixa Federal, da Caixa Econômica Federal, José Carlos Teixeira, diz que a demanda de fato está acima da expectativa e que o candidato a mutuário vai ter que ter um pouco de paciência. O problema da falta de pessoal para atendimento ao público só vai ser resolvido na Caixa em março do ano que vem. Até lá, falta gente até mesmo para processar todos os pedidos. Falta gente e dinheiro. Os recursos para a caderneta vinculada com prazo de 12 meses se esgotam rapidamente. Aí o prazo vai sendo dilatado. Isso também pode ser resolvido no ano que vem. O orçamento da Caixa para 89 vai aumentar muitos recursos reservados para a caderneta vinculada. O diretor José Carlos Teixeira só faz uma advertência. A nova caderneta da Caixa não é para quem tem espírito aventureiro, é para quem luta muito para ter a sua casa própria e está disposto a assumir um compromisso, o depósito mensal em OTNs. Só assim a pessoa consegue, no final e com toda a garantia, a sua carta de crédito, que é o mesmo que um financiamento. No final do prazo é que a pessoa vai dizer à Caixa qual é o imóvel que ela pretende comprar. Uma boa noite para você e até amanhã. Dançando lambadas em discos e fitas som livre. No ar, mais um campeão de audiência. Campeões de bilheteria. Oferecimento Henri Matarazzo. É bom entregar a chave a Henri Matarazzo.